Então vamos ler. Aclamai a Deus toda a terra e salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteram o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes, bendizei ao povos o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Trarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, o que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca, oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde ouvir todos vós que temereis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O verso 5 novamente. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Vamos orar mais uma vez? Eu te agradeço, Pai, pela porção da Tua palavra. Te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender da parte do Senhor, para ter parte contigo, comunhão contigo. Então nós te pedimos, ó Pai, que estes feitos do Senhor, as Tuas obras, Senhor, se cumpram também neste dia nas nossas vidas, que esteja operando através da administração do Teu Espírito sobre nós, sobre o Teu corpo, sobre a Tua igreja. Abençoa-nos, enriquece-nos com a Tua presença, com a revelação da Tua glória, Senhor. Dá-nos o entendimento segundo a mente de Cristo, dá-nos a revelação segundo o Teu Espírito, para o louvor do Teu nome, para o fortalecimento do Teu corpo, Pai. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos e nós clamamos. Senhor, também te rendemos ao Senhor louvores, rendemos ao Senhor glórias, porque Tu és digno de louvores e de glórias, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Abençoa-nos este tempo, guarda-nos, livra de todo mal, abençoa aquele que estiver ouvindo, Pai, pela internet, agora conosco, ou no vídeo gravado. Senhor, abençoe, que o Senhor fale através da minha vida, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 66 traz um convite que eu acho que ele é famoso entre o povo de Deus, entre os evangélicos. Acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido esse convite do Salmo 66. Quantos aqui já ouviram deste convite do Salmo 66? O verso 5 diz: Vinde e o que? Vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Vinde, tá aí, e vede as obras de Deus, os tremendos feitos para com os filhos dos homens. Para o salmista, as obras de Deus, para com os homens são o quê? Tremendos feitos. Esse salmo é um testemunho de um homem contemplando as obras de Deus e se maravilhando com elas. Ele está dizendo, são tremendos os feitos de Deus. As obras de Deus são tremendos feitos para com os filhos dos homens. Esse homem contempla, esse homem está visualizando, e ele chama outros para virem e ver também. Vinde, vede as obras de Deus. Ele está fazendo um convite. Hoje falaremos sobre esta experiência de contemplar
as obras de Deus, sobre de ver as obras de Deus e vê-las e declarar: são tremendos os feitos de Deus para com os filhos dos homens. Há um convite na palavra do Senhor aberto a todos quantos quiserem, que diz: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Bom, vamos ler de novo o verso 1 ao verso 7, que diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus: que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Eis um homem então contemplando o que? As obras de Deus para com os filhos dos homens. E eu te pergunto, o que esse homem está vendo? O que esse homem, ao contemplar as obras de Deus, os feitos de Deus, o que ele está enxergando, o que ele tem visto, o que ele nota com seus olhos, o que ele contempla com seus olhos? Repara só o que ele diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória ao seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus: que tremendos são os teus feitos. A gente já vai falar sobre essa introdução daqui a pouco. Daí no verso 3, ainda no verso 3 ele diz assim: pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Primeira coisa que esse homem está enxergando e contemplando, quando ele olha e ele vê as obras de Deus, os feitos de Deus, esse homem vê o quê? Ele vê um Deus em grande poder. Um Deus de grande poder. Na experiência desse homem, tremendos são os feitos do Senhor, porque ele diz assim: pois Deus é grande em poder, seus inimigos se mostram submissos diante dele. Olha que interessante. Ele diz: pela grandeza do seu poder, pela grandeza do poder de Deus, olha o que? Os seus inimigos se mostram, olha o que ele está vendo. Olha o que ele está enxergando. Os inimigos se mostram o quê? Submissos diante dele. Esse homem, quando olha para as obras de Deus, esse homem, quando olha para a ação de Deus, os feitos de Deus, o que ele está enxergando? Ele está enxergando não o inimigo submetendo o povo, não o inimigo submetendo a sua vida, não o inimigo, fazendo algo ou ganhando um tamanho maior do que se devia. Esse homem, ao olhar para as obras de Deus, na sua experiência, ele vê o Senhor em grandeza de poder. E os seus inimigos submissos a ele, diante dele. Essa é uma contemplação, da sua experiência, quando ele está olhando e enxergando as obras de Deus, os feitos de Deus para com os filhos dos homens. Isso tem uma relação direta com a sua vida, porque ele linka toda essa questão das obras de Deus, dos feitos de Deus, para com os filhos dos homens. Quando ele vê os seus inimigos submissos diante dele, ele está linkando isso aos feitos de Deus para com os filhos dos homens. Mas não acaba aí, né? Vocês vão entender, conforme a gente for lendo o texto e visualizando o texto, a coisa vai se abrindo, e a gente vai entender o que esse homem está vendo, o que ele está enxergando, e o porquê que ele está vendo isso, e o que está acontecendo na vida dele. Repara só, esse homem então, na sua experiência, conhece um Deus de grande poder e vê os seus inimigos, os inimigos do Senhor submissos a ele, diante dele. Aí olha só, e mais, o verso 4 diz assim: prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Eis um homem então contemplando as obras de Deus, Na sua experiência, na experiência desse homem, olha só,
os feitos do Senhor são tremendos, pois não só os inimigos se submetem diante de Deus, mas ele diz, também toda a terra se prostra diante dele. Ele diz, prostra-se toda a terra perante ti. Esse homem está olhando a obra do Senhor, está olhando a mão do Senhor operar, os feitos do Senhor, as obras do Senhor para com os filhos dos homens. E o que esse homem está enxergando? Esse homem está enxergando um Senhor, um Deus grande, rico em poder, cujos inimigos se submetem diante dele, e a terra, toda a terra, olha só essa expressão, se prostra perante ele. Olha a experiência desse homem com Deus. Olha o que esse homem está contemplando, olha o que esse homem está enxergando. Toda a terra se prostra diante de ti. Quem dera fosse nossa, de todos nós, essa experiência. Olhar para o Senhor e olhar ao Senhor e contemplar o Senhor em grandeza de poder, olhar diante do Senhor os seus inimigos se submetendo diante dele, e olhar para o Senhor e ver toda a terra se prostrando diante dele. A nossa visão às vezes é muito diferente disso. Principalmente quando a gente olha para os inimigos e quando a gente olha também para toda a terra. A nossa percepção muitas vezes é bem diferente dessa. Parece que às vezes até é o contrário. É ou não é? Mas esse homem está contemplando, está vendo as obras de Deus, está convidando outros para olharem e contemplarem. E ele está falando, toda a terra se prostra perante ele. A terra se prostrando perante o Senhor. Por que ele fala isso? Repara no verso 6. Ele diz assim, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Na experiência desse homem, os feitos do Senhor são tremendos. O Senhor tem poder sobre toda a terra. Os seus inimigos se submetem diante dele. Por quê? Olha o que esse homem está contemplando. O Senhor convertendo o mar e o rio em terra seca. Repare só, que esse homem testemunha, né? Ele diz, ele fala sobre uma experiência muito conhecida dentro da Bíblia, dentro da história bíblica, dentro da história do povo de Deus. Que experiência, que fato, que episódio é esse? Ele cita aí 2 episódios, ele não cita um episódio, ele cita 2 episódios extraordinários e muito conhecidos dentro da história de Israel. E ele fala, né, que ele estava ali presente, contemplando. Ou seja, esse homem contemplou com seus próprios olhos, foi uma testemunha ocular de 2 episódios, de 2 feitos de Deus muito conhecidos, muito importantes dentro da história do povo de Deus. Que feitos são esses? A abertura do mar e a abertura do rio, para que o povo atravessasse a seca. Ele diz assim, converteu o mar em terra seca, depois vírgula, ele diz, atravessaram o rio a pé. Ou seja, este homem testemunha declarando, ali nos alegramos nele. Este ali nos alegramos demonstra a sua presença nesses 2 eventos. Ali nos alegramos nele. Ali eu estava quando isso aconteceu, ali nós estávamos e ali nos alegramos nele. Esse homem foi uma testemunha ocular desses 2 eventos. A abertura do mar, que é a abertura do Mar Vermelho, quando o povo sai do Egito, né, para atravessar o Mar Vermelho e para ir para o deserto em direção à terra de Israel. E o rio é quando o povo sai do deserto e atravessa o rio Jordão para assim então entrar na terra de Canaã. São 2 episódios, 2 eventos diferentes. Esse homem provavelmente é Josué ou Caleb. Esse salmo provavelmente é
ou de Josué ou de Caleb. A gente não pode afirmar, não tem nem como certificar disso. Mas por que possivelmente esses dois escreveram esse salmo? Por quê? Porque foram os únicos dois que saíram do Egito, atravessaram o mar Vermelho, foram para o deserto, do deserto eles saíram, atravessaram o rio Jordão e entraram em Canaã. Vocês sabem que de todo aquele povo que saiu do Egito, 2 pessoas entraram em Canaã. Quem? Josué e Caleb. E ele fala assim, ali nós estávamos. Aonde? Nos 2 episódios. Então provavelmente Josué ou Caleb. E aí seria aqui no caso um falando do outro, né? Ou até os 2, pode ser o salmo até dos 2. Né? Porque ele fala ali, nos alegramos nele. Mas a gente não tem como certificar, a gente tem só essa direção que nos aponta para um ou para outro. Ou para talvez até os 2 juntos. Mas a gente não pode afirmar exatamente quem foi. Com certeza, um dos 2, isso a gente pode dizer. Pode ter um só ter escrito, mas nos, porque sabia que o outro também estava. Exatamente. Junto os 2 ali, salmodiando e tudo mais. Então, Deus abre o Mar Vermelho quando o povo sai de Israel, né, sai do Egito, vai para Israel, isso está lá em Êxodo 14. Deus abre o rio Jordão quando o povo de Israel entra em Canaã, isso está em Josué capítulo 3. Somente 2 pessoas saíram do Egito e entraram em Israel vivas, Josué e Caleb. Que linda experiência, não é mesmo? Esses homens contemplaram simplesmente o Senhor fazendo com que a terra e tudo que há na terra se prostrasse diante dele, do Senhor. Simplesmente Deus faz o mar abrir, eles passam abertos. Esses homens passaram também pela experiência do deserto. No deserto eles viram coluna de fogo, viram água saindo da rocha, viram um monte cheio de chama da glória de Deus, tremendo na presença de Deus. Esses homens podiam dizer, toda a terra se prostra diante de ti, grande é o Senhor, grande poder, os inimigos se submetem diante dele, toda a terra se prostra diante dele. Eles viram isso com seus próprios olhos. Isso é a experiência destes homens. Por isso esses homens estão dizendo, são tremendos os feitos de Deus para com os filhos dos homens, são tremendos. Esse é o testemunho que esses homens estão dando a respeito de Deus para outras pessoas. Vinde, vede as obras de Deus, são tremendos os seus feitos. Nós temos um Deus cheio de poder, grande em poder, tudo Ele tem o controle, a terra, os inimigos, seja o que for, o deserto, o mar, o rio, o que for, isso está tudo dentro do controle e da submissão do Senhor. Vinde e vede. Vinde e vede. Eles estão contemplando, mas eles estão também chamando outros a contemplarem. Eles não podem contemplar pelos outros, eles podem testemunhar para os outros. A experiência está dentro do convite. Vinde e vede. Venha experimentar. Eu posso te dizer o que eu estou vendo, mas se você quiser experimentar, venha e veja. Você mesmo. Agora olha só, né? No verso 7 ele diz, ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exalte os rebeldes. Aqui mais ou menos resume esta experiência até agora, né? Eis um homem que viu, que contemplou as obras tremendas de Deus, os feitos gloriosos de Deus, viu um Deus em poder, governando eternamente, os seus olhos vigiando as nações, os seus inimigos se submetendo diante dele, toda a terra se prostrando diante dele, o mar, o rio, que se convertem em um caminho a seco para que o seu povo atravesse, para que cumpra os feitos e as obras de Deus diante do seu povo. Tudo isso ele está contemplando, ele está falando que o Senhor governa eternamente. Tudo isso o salmista declarou, são as obras de Deus para com os filhos dos homens. Toda essa revelação, todos esses feitos, todas essas ações de Deus são para com os filhos dos homens.
todas estas obras são para com os filhos dos homens. Com esses testemunhos, é fácil a gente perceber o porquê ele chama as obras de Deus de tremendos feitos, não é fácil? Bom, agora a gente vai entrar num outro momento, que já não é tão fácil assim. Note que interessante, esse homem fala sobre uma outra obra de Deus, que ele também considerou como sendo um feito tremendo de Deus para com os filhos dos homens. Veja só, alguém lê para mim do verso 8 ao verso 12. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passando pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Bom, na primeira sessão do Salmo, na primeira parte do Salmo, é muito fácil, é explícito, é muito fácil entender o porquê esse homem chama as obras de Deus de tremendos feitos. É muito fácil. Ele vê um Deus governando eternamente, cheio de poder, os inimigos se submetendo a ele, toda a terra se prostrando diante dos seus pés. Isso é muito fácil entender por que esse homem está chamando das obras de Deus de os seus grandes feitos. Agora, olha só, já na segunda sessão, na segunda parte desse salmo, já não é tão fácil assim a gente entender por que ele está chamando isso de feitos tremendos. Repara só, ele diz assim, ainda sobre as obras de Deus e os seus feitos tremendos. Ele diz, bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Olha só como ele já começa falando. Vamos bendizer, vamos dizer louvores, vamos fazer ouvir a voz de louvor ao nosso Deus. Agora olha só por quê, verso 9. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. De que obra, de que feito agora esse homem está falando? De que obra e de que feito agora esse homem está falando? Já não está mais falando do mar, já não está mais falando do rio, já não está falando da terra, já não está falando mais dos inimigos submissos diante de Deus. De que obra agora que esse homem está falando? Que ele nos preserva. Ele diz, o Senhor preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Eis um homem aqui vendo, contemplando o Senhor o quê? Preservar, guardar com vida o quê? A sua alma. E eis um homem vendo o Senhor não permitindo que os seus pés se resvalassem. Tá certo assim? Tá. Ou seja, não se deslizasse, não escorregasse. Isso ele chama de obra de Deus e de feitos tremendos. Se na primeira sessão esse homem declara ter visto os feitos diante dos seus olhos, os feitos de Deus diante dos seus olhos, já nessa segunda sessão esse homem declara ter visto os feitos de Deus em sua vida, na sua alma. O Senhor preservando a sua alma com vida, o Senhor guardando os seus pés para que não se desviassem, se escorregassem, se deslizassem. Ou seja, a segunda sessão já é uma obra que não é diante dos seus olhos, mas diante da sua vida, é na sua própria vida. Agora só, veja bem que obra em sua vida esse homem está falando. Esse homem está se referindo. Verso 10 ao verso 12, alguém lê para mim. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Bom, esse homem se viu sendo o quê? Pelo Senhor. Provado. Esse homem se vê sendo o quê? Provado pelo Senhor. De que obra então nós estamos falando
que Deus está realizando ou realizou na vida desse homem? Deus provou a vida desse homem. Ele diz, pois tu, ó Deus, nos provaste. Aí olha só que interessante. De novo. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Esse homem se viu sendo provado pelo Senhor. Esse homem se viu sendo acrisolado como se acrisola a prata. Ou seja, tornado puro, aperfeiçoado, como também é feito com a prata. Todo mundo sabe, a prata é um material, né, de valor, é um material precioso. Assim como o ouro, cada um tem o seu valor, mas a prata também é considerado um material de valor, é um metal valioso, né? Mas que assim como qualquer outro material, né, bruto, quando ele é retirado da natureza, ele precisa ser tratado, ele precisa ser provado. As impurezas que estão nele precisam ser tratadas, precisam ser retiradas, ele precisa ser lapidado, como se fosse uma pedra preciosa. Certo ou não? Quando você acha um ouro, um pedaço de ouro, um pedaço de uma pedra de prata na natureza, ela já não vem com aquela forma toda linda, ela já não vem brilhando, reluzante, como a gente encontra quando a gente vai comprar talvez uma peça dessa nas lojas e tudo mais. No fogo. Né? Ou seja, então é uma peça, é um metal que precisa ser lapidado para que ela se torne bela e muito valiosa. O processo de lapidação da prata é chamado de crisol. Já ouviu falar? Não? Deixa eu mostrar para você aqui para você entender. Olha lá. Olha. Esse é um processo chamado crisol. Nesse processo é que a prata se torna pura. As impurezas são tiradas e ela ganha seu brilho e cor única. Tá? Como que isso acontece? Nesse processo a peça do metal bruto, pega-se a peça do metal bruto, a prata bruta, ela é colocada nessas peças chamadas crisol, que vai para o fogo e para a água, muitas vezes. Ela é aquecida no fogo, sai as impurezas, retira-se a impureza, se volta para ela, ela é esfriada, repete-se o processo até que todas as impurezas sejam retiradas. Esse é o processo de crisol da prata. Né? A prata ela é purificada, são retiradas as impurezas nesse processo de fogo e água. Deu para entender? É bom? Ajuda isso aí ou não? Ajuda. Ajuda? Fogo incandescente. É, né? Não é foguinho. Esse homem aqui então declarou assim: Deus nos provou, nos acrisolou como se acrisola a prata. Passamos pelo fogo e pela água, não está aí? Hã? Passamos pelo fogo e pela água. Esse homem se viu sendo provado e levado por Deus ao fogo e à água. Assim ele chama o feito de Deus, a obra de Deus em sua vida. Deus nos provou, Deus nos acrisolou. Agora um detalhe, irmãos, ele está falando isso. Tremendos são os feitos de Deus para com os filhos dos homens. Tremendo são as obras, os feitos de Deus para com os filhos dos homens. Agora, olha só. Olha que o fogo e a aprovação na vida desse homem não foi brincadeira não, hein? Mais. Repara só aí o que foi esse fogo, o que foi esse acrisolar de Deus na vida desse homem. Repara só, verso 11 ele diz assim: Tu nos deixaste na Armadilha. obras de Deus, Os deixados. feitos tremendos. Depois ele continua. Né? Olha só, esse homem está vendo o quê? Ele está se vendo o quê? Esse homem se vê caindo em quê? Armadilha. Em armadilhas, né? Depois ele diz: Oprimistes as nossas costas. Eis um homem que se vê o quê? Oprimido. Oprimido. Suas costas o quê? Pesam. Já se sentiu assim?
Não. Parece que há um peso nas costas, tamanha luta, tamanha dor. Sim. Esse homem se vê assim, oprimido, suas costas pesam. E mais, ele diz no verso 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Eis um homem que viu homens passando por sua vida como cavalos que cavalgavam sobre a sua cabeça. Isso eu sei bem o que é. Passando por cima. Eis um homem provado, né? Eis um homem caindo em armadilhas. Olha só isso. Passando por opressões e por embates e pelejas em suas vidas com outros homens que ele chama de cavalos que passavam sobre as nossas cabeças. Agora, diga, meu irmão, sinceramente, se esta fosse hoje a sua experiência, você chamaria de feitos tremendos? De obra de Deus? De feitos tremendos? Você convidaria outros para falar, venha, veja as obras de Deus, os feitos tremendos para com os filhos dos homens? A primeira sessão é muito fácil. A primeira parte do salmo é lindo, maravilhoso, todo mundo gosta. Se eu parasse ali e falar, oh, aleluia, isso aí é todo mundo aleluia. A segunda sessão já é um pouco diferente. Por quê? Porque já, ó, Dói na cara. já sente aqui, ó. Irmão, você chamaria de obra de Deus cair em armadilhas? Você chamaria de obra de Deus feitos tremendos ser oprimidos, suas costas pesadas? Você chamaria de obra de Deus feitos tremendos ver homens cavalgando sobre a sua cabeça? Esse homem chamou. Isso me fez lembrar aquele versículo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse homem sabe muito bem disso. Pela fé a gente é capaz de contemplar isso já. Agora, sabe por que esse homem chamou isso tudo aqui? Essa segunda sessão também de obra de Deus e de feitos tremendos para com os filhos dos homens? Porque esse homem se tornou, pela mão do Senhor, pela obra do Senhor, um verdadeiro adorador. Esse homem aprendeu a louvar e a salmodiar a Deus em todo o tempo. Não só quando ele olhava os seus olhos e viam feitos tremendos diante dos seus olhos, mas também quando ele olhava e via a mão de Deus e a ação de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida, preservando a sua vida, guardando a sua alma e não permitindo que os seus pés se escorregassem. Esse homem louvou a Deus quando viu os feitos extraordinários do Senhor, mas também louvou a Deus quando viveu o tratar de Deus em sua vida. É lindo o testemunho desse homem, é linda a maneira como ele dá esse testemunho. Você sabe que os salmos são poesias. Os salmos são poemas da língua hebraica, né, que eram proclamados, que eram ditos em forma de louvor. Ou seja, o que você está lendo aí, quando ele fala, eis um homem que se viu caindo em armadilhas, eis um homem que se viu oprimido nas suas costas, eis um homem que se viu pessoas passando sobre a sua cabeça como um cavalo, esse homem dizia isso cantando e louvando. Mais difícil. É linda a maneira como esse homem dá esse testemunho da obra de Deus na sua vida. Esse homem, ao declarar o seu testemunho por um salmo, por um poema, em louvor, é como se ele dissesse: minha vida é um poema, é uma poesia escrita pelas mãos de Deus. A obra de Deus em minha vida deve ser dita em forma de louvor ao Senhor. Por quê? Porque é uma obra tremenda, é um feito tremendo,
e é a obra de Deus na minha vida. É um salmo, é um hino, é um poema, uma poesia sendo escrita pelas mãos de Deus. Em todo o salmo, não só na primeira parte. Em todo o salmo ele pronuncia palavras de louvor. Dá uma olhada. Vamos voltar lá para o verso 1. Ele diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu nome. Você sabe o que significa aclame? A gente cantou hoje. Aclame ao Senhor toda a terra. Você sabe por quê? Sabe o que significa aclame? Aclame, aplaudir com gritos de júbilo e vitória. Esse homem começa o salmo dizendo assim: vamos aplaudir ao Senhor com gritos de júbilos e vitória. Dai glória ao seu nome, dai glória ao seu louvor. Esse salmo já começa o salmo dessa maneira. Depois ele continua, verso 3: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Repara que agora a voz desse homem, ela se direciona não a outras pessoas, mas a voz desse homem, o que esse homem pronuncia, o que é dito pela boca desse homem, ele se direciona para onde? Diretamente para Deus. Ele dizem a Deus. Para quem ele está dizendo que são tremendos os teus feitos? Para Deus. Deus, são tremendos os teus feitos. Deus, são tremendos. Que tremendos são os teus feitos. Dizei a Deus. Onde os olhos desse homem estavam, irmãos? Em Deus. Note com quem neste salmo esse homem está se comunicando. Com quem, irmãos? É com Deus. Esse salmo é um hino de louvor a Deus. Embora a gente encontre um convite. Mas sabe para que é esse convite? Sabe para que é? Para louvar, para dar glória, para salmodiar ao Senhor em todo o tempo, para dizer a Deus que tremendos são os teus feitos. É Deus que deve ouvir estes júbilos, estes louvores, receber estas glórias. Esse homem dá glórias a Deus. Verso 8 ele diz: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Eis um homem que bendizia a Deus. Um homem que procura fazer com que a sua voz de louvor seja ouvida. Fazei ouvir a voz do seu louvor. E mais, verso 13 a 15 ele diz: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da... Que dia? No dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te holocaustos de vitimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Irmãos, esses textos aqui com certeza se referem aos costumes religiosos daquela época, né? A gente vê aqui ele falar sobre oferecer holocaustos, sobre imolar novilhos, costumes dados por Deus ao seu povo naquela época, naquele tempo, né? Onde o povo está saindo do Egito, passando pelo deserto, entrando na terra de Canaã. Para nós, o que isso aqui, né, pode significar? Como a gente pode traduzir tudo isso aqui? A gente pode traduzir esses versículos da seguinte maneira, irmãos: são isso aqui, o que ele está falando, o que ele está anunciando, são atitudes de louvor. Ou seja, veja só, eis um homem que louvava a Deus não somente com os seus lábios, mas também com o quê? Com sua vida. O louvor na vida desse homem se refletia em atitudes de louvor, não somente em palavras.
em atitudes, ele oferece, ele paga, ele cumpre o que prometeu. E eu gosto muito quando ele diz: pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios no dia da angústia, prometeu a minha boca. Ou seja, o que esse homem está falando? Ele falou assim: eu vou mostrar para vocês com a minha vida o que é louvar a Deus. Eu estou convidando vocês para louvarem a Deus, erguerem a voz e darem louvores ao Senhor. Mas olha só, não é só isso. Eu vou viver o louvor na minha vida. Eu vou fazer aquilo que eu disse no dia da angústia, naquilo que prometeu a minha boca. Eu vou pagar, eu vou oferecer, eu vou entregar isso em forma de louvor ao Senhor. Irmãos, nós estamos vendo aqui o testemunho de um verdadeiro adorador. Um homem que fala que no dia da angústia o que prometeu ele vai cumprir. No dia da angústia o que ele falou que faria, ele vai pagar. Ele vai oferecer. Ele vai doar. Não esqueci. E é lindo porque... O que passou na angústia. O que na angústia falei, prometi, pagarei. Porque a maioria de nós se esquece. Não foi à toa, porque Caleb e Josué entraram. E não foi à toa, porque todo o resto ficou. E não vai ser à toa que os que entrarem, entrarão. E não vai ser à toa que os que não entrarem, ficarão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mais de 6 mil pessoas, mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho. 2 passaram pelo Rio Jordão. Sabe o que o Mar Vermelho representa? A união com Cristo. Morte, ressurreição, batismo. Isso está na Bíblia, no Novo Testamento. Vários textos, Romanos, Colossenses, Pedro, todos os lugares você vai ver. Passaram pela água, que era o batismo, tal. Uma pedra que os seguia, tal. Mas por que não entraram na terra? Por que não passaram pelo Jordão? Não chegaram a Cristo. Porque sabe o que acontece lá no deserto? Murmuração. Muitas coisas acontecem naquele deserto. E eu convido vocês a darem uma olhada. Porque representa muita coisa que pode acontecer com a nossa vida hoje aqui em Cristo. Deus nos convida para entrar na terra, para passar pelo Jordão. Mas os que entram no Jordão, irmãos, essa é a mesma atitude dos que voltam do exílio de Israel, de Judá. Deus fala assim, quer voltar, volta. Mas quem voltar vai ter que voltar e vai ter que submeter e tudo mais. Tem que passar pela disciplina do Senhor, tem que passar pelo acrisolar do Senhor, tem que passar... O Jordão, se o Mar Vermelho representa a união com Cristo, o Jordão representa a entrada no descanso. Se você olhar em Hebreus lá, fala assim, esforcemo-nos para entrar no descanso de Deus. Porque essa entrada do Jordão vai também depender de um posicionamento, de uma atitude, de um renovar da mente, do coração em Deus. Mas depende. Se você olhar para Hebreus, você vai falar assim, você vai ver toda a carta falando sobre a salvação e num sentido de perseverar na salvação, perseverar na salvação, perseverar na salvação, perseverar na ação de Deus. Ele já está falando com gente que já passou pelo mar, mas que ainda não entrou no Jordão. Está entendendo? Esse homem está dizendo, eu no dia da minha angústia, o que falei agora eu vou pagar. Agora eu vou pronunciar. Olha a atitude desse homem, olha o que ele está falando, olha o que ele está mostrando com a sua vida. A vida desse homem representa e ela indica muito bem o que esse homem diz. Estão entendendo? E é simplesmente lindo.
Porque ele está dizendo, a obra de Deus são tremendos os seus feitos. São lindos, são maravilhosos os seus feitos. Olha para a minha vida. É isso que ele está dizendo. Quer ver isso? Esse homem conclui o salmo dizendo assim, verso 16 ao verso 20. Vinde, ouvi, vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Irmãos, repara só. Esse salmo traz um convite, certo? Vinde, vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Repara no verso 16. O que a gente tem aí? Outro convite. Nós temos aí um outro convite. Agora, o que tem de diferente desses dois convites? Repara que esse segundo convite aqui, do verso 16, ele diz assim, ele diz aquele mesmo convite, só que de uma maneira diferente. Os salmos são poesias, né? A gente tem aqui rimas hebraicas, e a rima hebraica, né, diferente da poesia no português, a gente rima muitos sons. Né? Então fala cantar, louvar, né? Então rima sons, palavras. Na rima, na poesia hebraica, a gente tem uma rima de sentidos, de valores, de assuntos, de ideias. Ele está fazendo uma rima com um convite. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos de Deus. Isso a gente vê na primeira sessão. Na segunda sessão é o mesmo convite, só que isso tem uma maneira de poesia. Só que o que rima aqui são as ideias, não são as palavras. Ele está dizendo, vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contareis o que Ele tem feito por minha alma. Esse segundo convite deixa muito claro de que obra e de que feito que esse homem está falando. Repara só, de que maneira esse homem está falando agora do convite, convidando as outras pessoas a contemplarem as obras de Deus e os seus feitos tremendos. Em que local esse homem está convidando os outros a contemplarem as obras de Deus? Na alma dele, Na vida dele. O local é a sua vida. Ele diz, vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Olha só de que obra que ele está falando. A alma que lá no versículo 9 ele fala Olha só que obra que esse homem está convidando. Vinde ouvir, e eu vos falarei o que ele tem feito pela minha alma. Olha só o convite para contemplar o que, irmãos? A obra de Deus na vida dele. Quando ele está chamando os outros para contemplar as obras de Deus, ele está falando assim, vem ver, dá uma olhada na minha vida. Qual é o local? É a minha vida. O que ele tem feito por minha alma. Os feitos de Deus que ele convida outros para verem e ouvirem são realizados em sua alma. Eu acho isso lindo. Vendo como vai, né, na primeira parte, vai do contexto ali meio que coletivo, né, os tremendos filhos, e aí, depois de passar pelo acrisolar, aí a coisa fica no pessoal, né? Ele faz um paralelo com tudo aquilo que ele olhou e ele contemplou com os seus olhos, ele faz um paralelo. Ele falou assim, tão lindo e tão grandioso quanto tudo isso que eu vi, é o que Deus tem feito com a minha vida. Porque ele termina falando para eles ouvirem o que Deus estava fazendo com sua vida, com sua alma. O mar já abriu, o rio já abriu, eu já passei. Agora vem ver o que Deus fez na minha alma. Os feitos de Deus que Ele convida outros para verem são os feitos de Deus em sua alma. O que Ele tem feito, Ele usa o verbo feito. Tem feito. Tem ação feito. contínua. Tem feito. Tem feito. Por minha alma. Repara só como há essa poesia hebraica, né, que ele fala pelos filhos dos homens, né, para com os filhos dos homens, depois ele fala, tem feito por minha alma. Olha aqui o paralelo à poesia hebraica das ideias, só que aqui colocado de maneira diferente, porque ele se introduz e ele fala, agora olha aqui, é na minha alma. Porque ele passou por aquela aprovação toda. Porque ele passou por tudo que ele tinha passado. E ele passou por tudo que ele tinha passado e ele falou assim,
porém afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Eu gosto dessa expressão, lugar espaçoso. Sabe por que lugar espaçoso, irmãos? Porque ele está fazendo um contraponto com todo o lugar, com aquele momento que do dia da sua angústia. No dia da sua angústia era lugar de aperto, Peso. de peso. Não era lugar de folga. Quando ele entra na terra, ele fala assim, agora Deus nos trouxe para um lugar espaçoso. Da ideia de descanso. Já os cavalos não passam, os homens já não passam como cavalos sobre a nossa cabeça. Já não há mais o peso nas nossas costas, a opressão sobre as nossas costas. E Ele traz para um lugar espaçoso. é muito legal o paralelo que ele faz, né? Porque ele fala, né, que Deus prova, que acrisolou como a prata, caiu, enfim, tudo que acontece. Aí depois ele fala, porém, afinal, nos trouxeste para o lugar espaçoso. Ou seja, para chegar no lugar espaçoso, Sim. precisa... Ser acrisolado. Exatamente. Você precisa estar Se imagina lá dentro daquele negocinho de fogo lá, irmão. Zé, não, permaneceu, né? Permaneceu com o Senhor na dificuldade. Me lembra Exatamente isso. Os que entram Passam passam o pelo Jordão é os que perseveram, permanecem. Isso me lembra aquele versículo que fala, mesmo quando passares pelas águas não te submergirão, nem pelo fogo não te queimarão. Perfeito. Um paralelo perfeito. Você está comigo, passa, que você Passa. vai alcançar o descanso. Né? Pedro fala assim, não estranheis o fogo ardente que arde, que surge no meio de vós. Lembra disso? Há tantos e outros, tantos outros textos que falam sobre isso. Mas o segredo é os que perseveram, Passa. é os que permanecem. Jesus diz, permanecei na videira e eu permanecerei em vós. O segredo da vida cristã para entrar no descanso é o perseverar. Perseverar o que, irmãos? Fogo, água, fogo, água, fogo, água. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes foi necessário? Quantas vezes foi necessário para subir a sujeirada? E a sujeirada vai subir, daí Deus vem com a sua mão de graça, faz assim em cima da prata. Tira a sujeirada. Acho que duas palavras muito fortes ficam claras assim na palavra de Deus, é o perseverar e permanecer. São muito profundas, muito difíceis. Eu considero como o segredo da vida cristã. Permanecer. É fácil entrar, é fácil começar, mas como tudo na vida, Permanecer. o difícil é permanecer, perseverar. Bom, só para terminar, verso 17 a 20. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus tem me ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É interessante que ele termina esse salmo, ele termina tudo isso, o seu testemunho, a sua história, linkando tudo isso, sabe o quê? A graça de A Deus. graça. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim A sua graça. a sua graça. Irmãos, para finalizar, eu quero propor um exercício individual a cada um de vocês. Vocês topam? É um exercício individual. Não vai precisar falar, eu vou fazer, não vou fazer, mas eu quero saber se vocês topam, senão eu já nem faço. Sim. Já nem proponho. Então tá. O que nós vemos nesse texto aqui é um homem que entendeu a obra de Deus na sua vida e se alegrou nela. Entendeu o operante de Deus, se alegrou nela, permitiu o trabalhar de Deus e permitiu ser transformado num adorador. Um verdadeiro adorador, que é o que Deus tem feito de nós. Deus procura verdadeiros adoradores. Estão lembrados? Esse homem viu que os feitos de Deus em sua vida eram tremendos, mesmo quando passou pelo fogo e pela água das provações. Isso ele dizia, dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Esse homem declara com seus lábios e com sua vida, o que Deus tem feito de mim é um poema, é uma poesia. O que eu proponho a vocês é que também pela graça do Senhor você procure hoje, agora, nesse momento, olhar para a sua vida e também enxergar
feitos de Deus. E ao enxergar os feitos de Deus, você declare: que tremendos são os feitos de Deus. Eu proponho a você olhar para a sua vida agora, pela graça do Senhor, e contemplar, vinde e vede, contemplar que o Senhor tem feito na sua vida é uma poesia. É um lindo poema, que deve ser dito em forma de louvor a Ele. Porque são obras dEle, são feitos dEle. O Senhor tem simplesmente escrito da sua vida um lindo poema. Você é para Deus como um metal valioso, como uma prata valiosa, mas que precisa ser tratada, lapidada, precisa ser cuidada pela mão do oleiro, que precisa ser sim polida, retirada as impurezas, para que possa dar brilho, possa brilhar e ter muito valor. Então o que eu proponho a você é que agora, nesse momento, você feche os seus olhos, e o meu desafio é que ao contemplar o que Deus tem feito em sua vida agora, esse tempo da sua vida, o que Deus tem realizado, tem feito por sua alma, pela sua vida, meu desafio é que você olhe para isso tudo, mesmo que hoje você esteja passando pelo fogo ou pela água. Você olhe para isso tudo e você declare a Ele, ao Senhor, não a mim, a ninguém aqui, ao Senhor, que tremendos são os feitos do Senhor. Esse é o desafio que eu lanço para você hoje. Se possível, tente fazer isso agora, em atitudes e palavras de louvor. Então, vou deixar aí com vocês esse desafio e essa proposta, para depois nós orarmos, para depois juntos nós orarmos junto ao Senhor. Vou dar alguns minutos para você avaliar a sua vida, procurar pela graça do Senhor, olhar para a sua vida, para os feitos do Senhor. E eu desafio você a dizer: que tremendos são os feitos do Senhor. Eu desafio você a olhar e dizer, mesmo passando pela água ou pelo fogo, se você estiver passando, e dizer: o Senhor preserva a minha alma, o Senhor, são as mãos do Senhor fazendo com que os meus pés não se deslizem. Se você quiser exteriorizar isso em palavras ou em atitudes, fique à vontade. Talvez enquanto nós estivermos orando, mas faça isso. Senhor, eu quero orar e quero agradecer, Pai, primeiramente, Senhor, pelo reconhecimento, Senhor, da obra do Senhor nas nossas vidas, pelo operar do Senhor nas nossas vidas, pelo trabalhar, pelo tratar do Senhor nas nossas vidas, fazendo de nós, Pai, adoradores. Que lindo é o testemunho desse homem, que lindo é o salmo, esta palavra do Senhor, tão rica e tão inspirada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero Te louvar e Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de ouvir estas palavras. Senhor, em nome de Jesus, que estas palavras sejam ouvidas, Senhor, por muitas pessoas. Mas também, Pai, que estas palavras sejam escritas na nossa vida, como também foi feito na vida daquele homem, de forma, uma poesia, um poema. Senhor, que a nossa vida também, Senhor, seja, Senhor, este convite, Senhor, para outros olharem e dizer: olha os feitos do Senhor, olha quão tremendos são os feitos do Senhor, olha o que Deus tem feito pela nossa alma, Senhor, em nome de Jesus, pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus, em nome de Jesus, levanta-nos, ó Pai, nesta noite, como adoradores, como pessoas que louvam ao Senhor com as suas vidas e com seus lábios, que oferecem ao Senhor, que entregam ao Senhor aquilo que o Senhor tem
nelas e por meio delas. Senhor, em nome de Jesus. É fato, Senhor, que nesta palavra há o testemunho de um homem que se viu caindo em armadilhas, um homem que se viu em opressão, um homem que se viu, Senhor, com outras pessoas, ó Pai, passando por sua cabeça como talvez é um fato, Senhor. Talvez isso também seja um fato entre aqueles que estão aqui e aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, mas que também seja um fato, Senhor, o testemunho deles dizendo: por fim o Senhor nos levou para um lugar espaçoso. Aleluia, Senhor. É o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos faz, Senhor, sermos verdadeiros adoradores e peças tão valiosas como instrumentos nas tuas mãos. Eu oro pela vida de cada um aqui, Senhor, e te peço que você construa na vida, no coração e na alma de cada um aqui esse sentimento tão puro e tão lindo de sermos verdadeiros adoradores. Que isso seja uma verdade, Senhor, que isso seja a nossa verdade, porque sabemos que é o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos a entender a tua obra, contemplar, enxergar o teu querer para as nossas vidas e, Senhor, entregar a ti isso em forma de louvor e glórias ao teu nome, em nome de Jesus.